Glória a Deus, irmãos, por mais um dia estarmos juntos aqui neste lugar chamado casa de oração, um lugar no qual Deus não habita, mas se manifesta, amém? Ele habita em nós, amém? E Ele está aqui por causa de nós. Louvado seja esse Deus, né, irmãos? Terça-feira a gente sabe que é uma reunião de estudo, bate-papo, a gente trocar uma ideia, mas nada impede da manifestação do poder de Deus, amém, irmãos? Até porque Deus se manifesta por meio da sua palavra, e querendo ou não é a palavra de Deus que nós vamos estar tratando aqui, amém? Queridos, os irmãos lembram o que foi tratado semana passada? Fui eu aqui que ministrei. Eu iniciei uma matéria. Quem é que lembra? Quem estava aqui a semana passada? Os irmãos lá, aqui. Que matéria era? Oi? Estudo da salvação, amém? Oi? O que eu dei? Ah, soteriologia? Isso, soteriologia. Estudo acerca da salvação. Logia todo mundo sabe, né? Tudo que tem logia a gente já vem na nossa mente que diz respeito a um estudo, alguma coisa, né? Mas enfim, soteriologia é o estudo a respeito da salvação do homem. Então, terça-feira passada, recapitulando, a gente tratou a respeito, né, da salvação de Deus. E nós falamos, salvar do quê? O homem precisa ser salvo. Mas salvar do quê? Foi o que a gente tratou. Do pecado, correto, irmãos? Quem estava aqui foi isso que a gente tratou, né? Falamos também da origem do pecado. Como se iniciou o pecado? Como o pecado entrou no mundo? O que o pecado causou no mundo? As consequências do pecado. O pecado gera morte. O pecado gera condenação. Nós falamos que todos pecaram e todos estão condenados. Amém? Então Cristo Jesus veio como Salvador. Por isso Ele é o nosso Senhor. Por isso Ele é digno de adoração. Então nós vamos estar tratando a respeito disso e dando continuidade. Irmãos, antes de dar continuidade aqui, eu quero dizer para os irmãos aqui, quem tiver com um pouquinho de frio, principalmente desse lado, senta mais para este lado, para a gente não precisar desligar os ar para os que são mais calorentos, né? E os friolentos tem uma saída. Os friolentos dá para trazer um casaquinho ou ir para um canto, que é o meu caso da minha família. A gente sempre senta ali por causa do que a gente é meio friolento, mas os calorentos sentam mais para cá, né? Amém? Então fiquem à vontade aí para sentar onde quiser, onde se sentir mais confortável. Irmãos, então dando continuidade, eu parei no ponto aqui, o chamado para a salvação. Todos são chamados para ser salvos, irmãos? Todos são chamados? Que todos morreram, correto? Todos estão condenados, todos estão perdidos. Não há um justo sequer, a Bíblia diz. Todos se extraviaram, todos se perderam. Então logo todos precisam ser salvos. Essa é a conclusão que a gente chega conforme as Escrituras. A questão é, todos também são chamados para este benefício que Cristo Jesus oferece, a salvação? Eu convido você a abrir comigo no livro de João 3,16. Diz que é o versículo chave da Bíblia, né? Um versículo que praticamente resume as Escrituras, né? João, capítulo 3, versículo 16. Assim diz as Escrituras: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Aqui João 3,16 diz que Deus amou o mundo, todos os lugares, todas as pessoas, de todos os lugares, de tal maneira que deu seu Filho unigênito, que é Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Alguém poderia ler em Mateus capítulo 28, 22, versículo 14?
E mais algum já prepara 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4? Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. A palavra diz que muitos são chamados, poucos escolhidos. Então muitas pessoas são chamadas. 1 Timóteo 2,4. Alguém quer ler? Quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Amém. A palavra do Senhor está dizendo que quer que todos os homens se salvem e venham ao pleno conhecimento da verdade. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 15, eu vou ler aqui para os irmãos. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. E ele morreu para todos, por todos na verdade. Amados, com base nesses versículos, o que a gente entende? A obra sacrificial de Cristo, a gente sabe que foi uma obra poderosa, correto? Uma obra que, segundo o que a gente leu aqui, está disponível e alcança todos os seres da terra. Então não há dúvida que é da vontade do Senhor que todos sejam salvos, amém, irmãos? Até lá no Antigo Testamento, irmãos, o qual muitas pessoas leem, parece que Deus tem uma atenção só para Israel. Até lá mesmo Deus manifesta a sua misericórdia, o seu desejo da salvação, até mesmo para com os povos inimigos de Israel no Antigo Testamento. A palavra do Senhor diz que Deus deseja que o ímpio se arrependa e venha ao conhecimento. Não é de agrado ao Senhor que ele morra. Então, com base nisso, irmãos, o chamado para a salvação, ele é para todos. Irmãos, eu acho que eu vou deixar de usar o microfone nesse tom, tá bom? Parece que está meio ruim o áudio. O chamado para a salvação, ele é para todos, correto, irmãos? Deus deseja que todas as pessoas sejam salvas. Aí cria-se uma ideia ou um problema. Todas as pessoas do mundo vão ser salvas? Como assim não? É da vontade do Deus Criador dos céus e da terra que todos sejam salvos. Deus amou o mundo de tal maneira. E como assim, irmãos, que nem todos vão ser salvos? Quem aqui nunca pensou nessa ideia da possibilidade de todos serem salvos? E já muita gente pensou nessa ideia. Essa ideia se chama universalismo. Universalismo é uma corrente teológica, o qual muitos teólogos abraçaram essa ideia do universalismo. Mas com que base, em qual texto eles se utilizam disso? E eu preciso tratar isso, irmãos, até porque a gente está tratando de salvação, então preciso tratar da questão do universalismo, porque tem crentes, tem estudiosos que creem no universalismo. Claro que é uma corrente bem minguada, porque é muito difícil, com base nas escrituras, argumentar essa questão de que todos serão salvos. No final da conta, lá como diz o ditado, no frigir de ovos, todos vão ser salvos. É muito difícil defender isso, mas eles usam com base dois textos. 1 João capítulo 2, 2. E alguém separa Lucas capítulo 3, versículo 6. Alguém quer ler 1 João aí 2, 2? Já botou ali? Então vou ler aqui. Obrigado, irmão. Olha o que diz. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, a igreja aqui no caso, mas também pelos de todo o mundo. Tipo, Jesus é a propiciação de todos, pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também de todo mundo. Então, a obra sacrificial de Cristo, ela vai, como é que eu posso assim dizer, ela vai alcançar o mundo todo. E de certo modo está correto este pensamento. Ela alcança o mundo todo, ela está disponível para o mundo todo, mas isso não quer dizer que todos vão ser salvos. Lucas capítulo 3, versículo 6.
Olha o que diz, com que base eles argumentam isso. E toda a carne verá a salvação de Deus. Ou seja, toda a carne. Todo ser humano vai ver a salvação de Deus. Amados, aqui também tem uma outra coisa que é interessante a gente aprender. Toda a ideia, toda a doutrina que não é correta biblicamente falando, ou todo texto que você desconfiar que talvez não seja o correto, existe um método e uma forma de tentar descobrir se esse texto realmente tem coerência bíblica. Tipo um versículo desse: se toda a carne verá a salvação de Deus. Como é que eu sei se esse texto está coerente? Eu chego aqui e digo para os irmãos: irmãos, todos vão ser salvos. A crença universalista, ela é correta. A obra de Cristo, Jesus se sacrificou para todos, para a propiciação de pecados de todos. E toda a carne verá a salvação de Deus. Se eu chego dizendo isso para vocês, como é que vocês vão tentar me refutar? Perfeito. Irmãos, todo versículo, porque é muito comum pessoas usarem texto fora de contexto. Todo versículo que alguém vir trazer para você, porque assim, se eu usar um versículo da Bíblia, eu faço o que eu quero da Bíblia. Eu dou a direção que eu quero na Bíblia. Infelizmente, muitos tomam as escrituras com esse propósito. Mas então como é que eu vou saber se isso é bíblico ou não? Como é que eu vou saber se isso é correto ou não? Contexto. Leia alguns versículos antes e leia alguns versículos depois. Se você não encontrar a resposta, leia o capítulo todo. Se não encontrar resposta no capítulo todo, leia o livro todo. Se não encontrar resposta no livro todo, leia o Novo Testamento todo. Se não encontrar resposta no Novo Testamento todo, leia a Bíblia toda que você vai ter a resposta. Contexto. Eu não posso usar um texto que diz uma coisa, mas está em discordância com a Bíblia toda, ou até mesmo o contexto imediato que diz ali. E o contexto imediato desse versículo aí, e toda a carne verá a salvação de Deus. Lucas 3, 6, né? Então eles estão dizendo que todos vão ser salvos. Aí o versículo 7 diz assim, dizia, pois, João à multidão que saía para ser batizada por ele: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está por vir? Há uma ira que está por vir. 9. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não dá bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Ou seja, há um tipo de árvore que vai ser cortada, vai ser lançada no fogo. E no versículo 16 e 17 também diz: e respondeu João a todos dizendo: eu na verdade vos batizo com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, quem eu não sou digno de desatar a correia das sandálias. Este vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E ele tem a pá na sua mão, e limpará a sua eira, e ajuntará o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Ou seja, alguém ele vai juntar no seu celeiro e alguém ele vai queimar, usando a analogia ali do trigo e da palha. Então, no contexto imediato, a gente já vê que já não é todos, porque se é todos, quem é que vai ser queimado? Quem é que vai participar da ira futura de Deus? Amém, irmãos? Por que é importante, como eu disse, falar do universalismo? Essa teoria, ela surgiu nos primeiros séculos ali. Ela começou nos primeiros séculos e alguns teólogos creram nisso. Irmãos, isso foi já refutado, já há séculos atrás. Não tem argumento. Porém, tem muita gente que ainda hoje suscita esta ideia universalista. Talvez não é comum os irmãos ouvir, né? Mas eu vou citar dois no tempo atual que tem muito crente da igreja que ouve esses caras. Querem um exemplo? Ed Renekiewicz, Caio Fábio, são universalistas. A teologia deles, a crença deles é universalista. Eu poderia citar outros aqui. E claro que eles beberam da fonte lá de alguns teólogos dos primeiros séculos, né? Como Clemente de Alexandria, Orígenes.
Inclusive Orígenes, ele foi tão longe nessa teoria universalista que todos seriam salvos, que até o diabo ele incluiu neste pacote. Olha que interessante. Ou seja, Orígenes disse, a obra de Cristo, ela é tão abrangente, que vai alcançar todos os homens, que todos vão ser salvos. Quem crê, quem não crê, não importa, todos vão ser salvos. Até o diabo vai ser salvo. Esses tempos alguém perguntou, não sei se foi nos estudos que foi dado aqui de demonologia, acho que foi, se o diabo poderia ser salvo, poderia se arrepender, uma coisa assim. Não tem como se arrepender. Porque Jesus ele se fez homem para salvar a raça humana. Ele não se fez anjo. O diabo é um anjo caído. Amém, irmãos? Então a gente começa a perceber essas incoerências, né? Marcião também. Marcião creu e pregou no universalismo. E para ver como esses caras eles começam a destoar da verdade, que eles começam a trazer ideias assim totalmente contrárias. Marcião foi um cara que creu numa espécie de dois deuses. O Deus do Antigo Testamento, o Deus do Novo Testamento. O do Antigo era um demiurgo, era um Deus menor. Aí teve que vir Cristo e fazer uma obra maior e assim manifestar o poder dele. Enfim, é uma loucura. Mas como eu disse, esses caras já foram refutados, não tem nem como discutir. E vamos combinar, irmãos, não é verdade, não precisa ser muito estudioso para refutar essa ideia do universalismo, né? Então, por que eu digo isso? A gente tem que cuidar, porque tem muitos homens que estão aí pregando, falando em púlpitos e crente ouvindo e não sabem que esses caras são uns hereges. Pode falar, irmão. A gente quer dar o que Jesus fala e coloca para nós. Marcos 16. Pode colocar, irmão. 16. Marcos 16. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Inclusive dentro disso, irmão, não ia usar esse texto e usar outros, mas a respeito da fé, o crer, né? O universalismo ele torna o crer, como eu anotei aqui, irrelevante. Então, se todos vão ser salvos, todos os versículos que falam, toda a compreensão bíblica que a gente tem que, para ser salvo, precisa crer, torna-se irrelevante. Ou seja, eu crio uma ideia num lado e causo uma bagunça em todo um outro lado. Se quem veio aqui para trazer a salvação está falando, né? Uhum. Está dizendo Jesus, quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer, então não importa, mas a pessoa possa dizer, não interessa eu crer ou não, ele está falando, eu preciso crer, né? Crer em Jesus, crer na obra que Jesus fez. Perfeito. Mateus 25, versículo 31 ao 34. Olha o que diz: e quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Amados, se existe um universalismo, se todos vão ser salvos, quem vai ser as ovelhas e quem vai ser os bodes? Porque aqui está falando que haverá um juízo, que ele virá e julgará e separar, e vai separar as pessoas. João capítulo 3, versículo 16 ao 18, voltando lá naquele versículo que foi lido antes, no início. Esse eu vou ler aqui. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Como eu disse, Deus amou o mundo, então esse sacrifício está disponível para o mundo todo, né? Deus quer que todos sejam salvos, como eu falei no início. Mas olha lá o 17, que interessante. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo
não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Se fosse até aqui, daria para dar base para o universalismo, né? Para que o mundo fosse salvo por ele. 18. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Quem crê não é condenado, quem não crê já está condenado. Então existe uma condenação, correto, irmão? Resumindo, para a gente não se perder, o homem pecou, o homem caiu, e o salário do pecado é a morte, correto? Todos estão condenados, todos estão destinados à morte eterna. Mas Jesus vem, Deus envia o seu único filho para morrer em nossos lugares e pagar o preço que deveríamos pagar, e disponibiliza esta bênção, esta oportunidade para todos, para todo mundo, porque Ele quer que todos sejam salvos, mas para aqueles que o aceitam, a sua obra sacrificial, para todos aqueles que creem nessa obra e que tomam posse dessa obra. Amém, irmãos? Então, para mim, me utilizar deste benefício grandioso que Deus Pai, junto com Deus Filho, preparou para nós, eu tenho que manifestar a fé, que é uma condição para eu desfrutar desta salvação. Então nisso, irmãos, a gente crê que nem todos vão ser salvos. Amados, eu confesso que eu gostaria que tivesse sustentação e base bíblica esta doutrina universalista. Eu gostaria, mas eu tenho que ser coerente com as Escrituras, porque a gente sabe quantos familiares nossos, quantos amigos, quantas pessoas que a gente gostaria muito que estivessem garantidos, com a salvação garantida no Senhor. Quem sabe tem irmãos aqui que têm orado por um familiar, por filho, por irmão, por parente, por amigo, e parece que a coisa não anda, parece que a pessoa nem é aí para Jesus, e gera uma tristeza no nosso coração, gera ou não gera? Porque a gente sabe que aquele que não crê já está condenado. Não tem outro caminho, não existe outro caminho. Só por meio de Cristo Jesus eu sou salvo, eu alcanço a salvação. É que o universalismo ele é uma teologia bem agradável aos olhos do ser humano, é ou não é verdade? Porque daí tu pensa assim, beleza, então todos vão ser salvos, então não preciso de certos compromissos, não preciso de certas práticas, eu vou viver a vida que eu quero, porque já está garantido. É a porta larga que o homem mais quer, nós queremos isso. Eu quero viver a minha vida do meu jeito, mas ter a salvação garantida. Não procede, irmãos, e eu vou ser bem sincero. Eu tive que escolher alguns textos aqui para fundamentar isso e provar que o universalismo ele não é coerente biblicamente falando. Poderíamos ficar todo esse estudo aqui desta noite, eu acho que necessitaria mais de um encontro para citar todos os versículos que vão contra esta ideia universalista. Amém? Então eu creio que você já vai ouvir pessoas aí na internet já com outros olhos. E vou dizer uma coisa, irmãos. Ninguém vai para a internet pregar ou falar algo de cara limpa. Como assim de cara limpa? Falar de qualquer jeito, não. Os caras têm um poder de argumentação incrível. Essas heresias que se iniciaram lá nos primeiros séculos, não foi alguém que leu a Bíblia ali e saiu jogando e dizendo que é assim. Os caras arquitetaram, organizaram a ideia de uma forma que, entre aspas, fica um pouco difícil de refutar. Então por isso que é muito importante a gente cuidar quem a gente está ouvindo. E o que a gente está ouvindo? Porque às vezes, no meio ali do mundaréu de alimento, vai fermento junto. Aí o fermento entra lá no estômago, começa a fermentar, começa a dar uma dor de barriga, quando vê está inchado. Cheio de confusão na mente, no interior, né? Porque a Bíblia diz a gente cuidar com fermento, né? Um pouco de fermento leveda toda a massa, né? Um pouquinho, uma coisinha.
Porque universalismo, beleza, o que tem em todos ser salvo? Só que, se todos vão ser salvos, né, já começa a criar outras doutrinas contrárias, já começa a vir um pacote, que nem os caras que, o cara creu que todos eram salvos, já daqui a um pouco já estava enfiando no pacote o diabo ali junto, entra aí de cantinho aí, que já que todos vão ser salvos, não vai fazer diferença para entrar junto. Um cara lá crê que todos serão salvos, já estava fazendo distinção do Deus do Antigo Testamento e do Novo Testamento. A gente tem que cuidar, porque toda heresia sempre vem com umas coisinhas junto. Alguém quer falar alguma coisa, irmãos? Se quiser fazer pergunta aí, alguma colocação, fiquem à vontade, irmãos. Então Cristo fez essa obra. E eu quero desfrutar desse benefício. Eu quero ter a garantia da salvação. Eu quero estar seguro em Cristo. O que eu devo fazer? Eu quero morrer e ter certeza que eu não vou para o inferno, não. Que eu não vou queimar lá por toda a eternidade. Mas eu quero morrer e ter certeza que eu vou passar a eternidade com Cristo, num lugar de alegria, de gozo, um lugar onde não haverá choro, nem pranto, nem tristeza, por toda a eternidade. O que eu devo fazer? Nós chegamos a dar uma pincelada no estudo de terça-feira passada. Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Para mim, alcançar a salvação, ser salvo, eu tenho que ter fé nesta obra. Mediante a graça de Deus, mediante o presente de Deus, o dom de Deus, eu tenho disponível para mim esta tão grande salvação de Deus. Mas eu tenho que ter fé, tomar posse. A fé nada mais é que aceitar aquilo que já está disponível. A obra de Deus, o mérito é de Deus. Foi Deus que preparou tudo. Nós não fazemos parte da salvação. Nós não contribuímos para a salvação. Os meus esforços não me fazem salvo. E quem estava terça-feira passada, lembra, né, que eu expliquei muito bem esse texto aqui, né, nos versículos seguintes ali. Porque às vezes a gente tem a ideia de que a salvação vem pelas obras, não é verdade. Quanto mais eu me esforçar, mais eu estou garantido. Aí quando passa aqueles tempos de, como é que eu posso dizer assim, de meio que uma frieza, alguma coisa, eu já começo a pensar assim, mas se Jesus volta hoje, quem aqui nunca dá aquele friozinho na barriga? Irmão, se Jesus volta hoje, como é que você está? O coração já dispara, já dá um friozinho na barriga, não é verdade? O mérito é de Deus. Os meus esforços não me garantem a salvação. É pela fé que eu creio. Eu apenas creio e estou garantido na salvação. Porque se fosse por méritos, o ladrão na cruz lá, por obras, Jesus não poderia prometer para ele que naquele mesmo dia ele estaria no paraíso. Mas então, irmão, eu posso viver uma vida regalada agora? Então é só eu crer e fazer o que eu quero na minha vida, então, porque não precisa de obras? É isso que o irmão está falando aqui, irmão? Não precisa de obras. É o que então? Perfeito. Terça-feira passada a gente falou desse versículo que é seguinte ali, né? Eu vou ler aqui. Por que eu estou falando isso, irmãos? Para não deixar confusão, porque eu sei que tem pessoas que não estavam aqui. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Jesus se sacrificou, disponibilizou essa oportunidade, esta bênção, este dom para nós de ser salvo. Eu, pela fé, eu creio neste presente e tomo posse. Uma vez que eu creio neste presente e tomo posse, logo o que vai confirmar que realmente eu creio nessa obra é o quê? As minhas obras. A árvore a gente conhece pelos frutos. Não tem como eu dizer que creio, mas não vivo conforme aquilo que eu professo. Então as obras, elas são importantes. A questão é que as obras é depois.
O problema é que muitas vezes a gente quer ser salvo, mas antes quer fazer obra e obra e obra. Não, simplesmente creia, simplesmente toma posse. E uma vez que verdadeiramente tu crê, as obras vêm como uma consequência daquele que creu em Cristo Jesus. Amém? Então, não tem como ser uma salvação universalista. Precisa fé. Precisa um aceite deste dom, deste presente. E como ocorre a fé, irmãos? Pode falar. Não, porque também hoje em dia, em torno da graça, eles estão fazendo uma graça barata também hoje em dia, né? Por isso que é importante falar isso. Isso, porque, eu creio em Deus, simplesmente eu creio em Deus, não tem mandamento para cumprir, não tem mais nada, é só crer e é uma barateza, uma graça barata, né? Uma graça que te livra do pecado, te salva, mas não te livra do pecado, não te ajuda a vencer o pecado. A graça de Deus, ela é de graça, mas ela não é sem valor, né? Não é sem valor. Ela tem um valor imensurável. E eu até falei a semana passada, Santelmo, que esse entendimento do que eu estou falando agora, ele combate dois maus da igreja, que é o legalismo e o liberalismo. O legalismo é o quê? É aquele líder, aquela igreja ou aquele crente que fica te empurrando, tu tem que fazer, e tu não pode, desse jeito tu vai para o inferno, se tu não fizer isso, se tu não fizer assado, tu vai para o inferno, é uma pressão psicológica. E aí tu endoidece, porque na verdade tu não foi transformado pela graça de Deus, é por um legalismo. E aí em contrapartida, beleza, então eu não preciso de obras, então eu vivo num liberalismo, aí eu faço o que eu quero na minha vida, vivo uma vida regalada e estou salvo. Não, é o equilíbrio. Eu creio, e uma vez que eu creio, a minha vida vai mostrar se realmente eu creio por meio das obras, mas não é pelas obras que eu sou salvo. A obra, ela é só um produto e uma consequência daquele que creu. Mas como vem a fé, irmãos? Tipo, eu chego aqui e digo, irmãos, eu tenho certeza da minha salvação. Eu, pela fé, eu criei e aceitei essa salvação. Ou seja, logo os irmãos vão pensar, irmão, mas tem fé. Aí quem sabe, pensa assim, mas então a salvação é por meio da fé, eu preciso ter fé. Eu quero ter essa salvação. E eu quero levar essa salvação para o meu familiar, para o meu amigo. Aí a pessoa pensa assim, então é pela fé. Irmão, bota um pouquinho de fé aqui para mim, levar lá para o meu amigo e jogar nele, ou eu peitar ele. Como é que vem a fé? Ouvir do que, irmã? Da palavra. Porque a gente, ser humano, a gente é um tanto quanto místico, não é verdade? Eu tenho certeza, se alguém vem aqui e diz, prega a verdade, a irmã, não, a fé vem pelo ouvir da palavra. A irmã Sandra disse. E o anjo chega e disse, não, irmãos. Não, a fé vem por você pegar isso aqui, eu vou botar um pouquinho de água aqui, todo aquele que você aspergir, a pessoa vai ter uma fé inabalável. O ser humano quer qual? Ouvir a palavra, eu vou ter que estudar, eu vou ter que meditar. A proposta do anjo ali é mais fácil, não importante se é o correto ou não, mas o ser humano é tentador a ir pelo caminho mais fácil, é uma verdade. Se a gente pegar pessoas que não conhecem as Escrituras e a irmã vir e dizer, querem ter a garantia, a certeza da salvação? Beleza, creiam na obra de Cristo, ouçam a palavra, que a fé de vocês vai ser aumentada. Aí vem o anjo lá e diz, não, só pega um pouquinho dessa água e todo aquele que você aspergir no seu coração, na sua casa, você vai ter uma fé e a salvação está garantida. Quem vai ser mais procurado, a irmã ou o anjo? Eu. Porque eu preguei um caminho fácil, e é isso que o homem procura, o caminho fácil. Por isso que a Bíblia diz que andai pelo caminho estreito, porque amplo e largo é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que andam por este caminho. O povo, nós seres humanos, queremos facilidades. A fé então, ela vem pelo ouvir. Beleza, eu quero ter fé, eu quero ter a salvação garantida. Então para isso eu preciso fazer o quê? Isso que nós estamos fazendo aqui, irmãos. Glória a Deus pela vida de vocês. Nós estamos aqui estudando as Escrituras, estudando a palavra do próprio Deus. Não é a palavra do irmão Ângeles, é a palavra do próprio Deus. Eu estou só aqui comunicando, eu estou só aqui levantando a bola para a gente
discutir e aprender junto. Não é eu que estou inventando. Até porque tudo aquilo que eu falo eu tenho que provar o que eu estou dizendo, porque a minha palavra não tem poder nenhum para mudar a vida de ninguém. Mas a palavra de Deus tem poder para mudar e transformar vidas, e inclusive gerar fé, e uma vez gerando a fé, garante a salvação. Amém? Então a proclamação da palavra ela é importante. Romanos capítulo 10, versículo 13 ao 17, bota para nós lá, irmão. Irmãos, os irmãos estão entendendo? Se alguém se perder, levanta a mão e pergunta, irmão, eu não estou me achando aí, amém? Eu às vezes falo um tanto quanto rápido, daqui a um pouco deixa alguém para trás aí no raciocínio. Romanos capítulo 10, versículo 13 e 17. Como está escrito. Está lá, ainda não li todo. Como está escrito, não há um justo, nem um sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é o sepulcro aberto, com as suas línguas tratam enganosamente. Peçonha de áspides está debaixo dos seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Romanos 10, 13 e 17. Mas os primeiros versículos ele serviu dentro daquilo que ele está falando, por isso que eu achei que estava certo, né? Que todos se extraviaram, todos se perderam. Romanos capítulo 10, versículo 13 e 17. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Amém, irmãos? A fé é pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Pergunto eu, baseado nesses versículos: tem como alguém ser salvo sem conhecer a palavra? Hã? Isso nos acende o alerta, né? Isso nos mostra a importância e a urgência do quê? De pregarmos a palavra. Jesus, ele morreu, ressuscitou e apareceu para os seus discípulos e delegou uma missão para eles. Qual? Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Foi uma das principais ordenanças do Senhor a respeito das nossas obras que devemos fazer. Esse é o papel da igreja: pregar a palavra em tempo e fora de tempo, pregar as Escrituras, porque é a palavra que cura, que liberta, que transforma e que vai criar um ambiente favorável para a pessoa ser salva. Por que você está aqui, meu irmão e minha irmã? Por que tem irmãos que estão há anos aqui? Que já tem lá seus 20 e tantos anos. O que faz essas pessoas permanecerem? Porque, irmãos, para pensar. Tu pode enganar uma pessoa 1 ou 2 anos, mas 10, 15, 20, não tem como, não é verdade? Tem um exemplo de irmãos aqui, quem é que tem 20 anos de conversão aí firme com Jesus? Aqui. Uma Sandra, o Dair, uma Jorge, um Chico. Eu tenho 10. O que é isso, irmãos? Isso tem que ser algo sobrenatural, não pode ser qualquer coisa que nos faça perseverar, que venha as dificuldades, que às vezes a gente está cansado, está afim de ficar em casa, que às vezes a gente se entristece com alguma coisa ou outra, que às vezes está enfermo, mas o que nos faz estar firme? O que nos faz perseverar? A fé. A fé na palavra de Deus. E esses irmãos aí que têm 20 e poucos anos,
pode ter certeza que tem seus 20 e poucos anos, que meditam na lei do Senhor dia e noite. Quer ter constância? Quer ter firmeza nas coisas do Senhor? Quer ter certeza? Quer desfrutar das bênçãos de Deus? Ver o poder de Deus? Medita na lei do Senhor. A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. A fé, ela nos faz desfrutar desta tão grande salvação que Deus disponibilizou para nós. Amém, irmãos? 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23 e 25. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Pode voltar ali, irmão. Sendo de novo gerados, ou seja, nós nascemos novamente. E não de uma semente que morre, que apodrece, que se termina, uma semente corruptível, mas de uma semente incorruptível, que não apodrece, que não esmorece, que não se perde com o tempo. E que semente é essa? É uma semente que vem por meio da palavra de Deus, palavra que é viva e eficaz, mais poderosa que uma espada de 2 gumes, a Bíblia diz, e que permanece para sempre. O que a palavra diz? O que Jesus diz? Passará céus e terra, mas a minha palavra não há de passar. É a palavra de Deus que tem poder para curar, para libertar, para nos trazer a certeza e a convicção da salvação. Atos capítulo 2, versículo 14 e 16. Aqui Pedro, ele recebeu o poder do alto, e Jesus tinha dito, não saia de Jerusalém, do alto sejam revestidos e coisa e tal, e eles estavam lá juntos, reunidos, orando ao Senhor, intercedendo, de repente foram revestidos pelo poder, ali no dia de Pentecostes, foram revestidos com o poder de Deus para assim cumprir a obra, e ali é a primeira pregação de Pedro. Então ele fez essa pregação. Pedro, porém, pondo-se em pé, com os 11, levantou-se a voz, disse-lhes: homens judeus e todos que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, escutais as minhas palavras. Próximo. Estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E versículo 22. Homens israelitas, escutais estas palavras: a Jesus Nazareno, homem aprovado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. Irmãos, eu pulei alguns versículos aqui só para a gente entender o que ele está tratando. Lá havia homens de todos os lugares da terra e viram aquela manifestação, o pessoal falando em línguas e não entenderam o que está acontecendo, eles estão embriagados. Ele diz: pessoal, aqui ó, ouça o que eu vou dizer agora. Ouça as minhas palavras. Isso está previsto lá na palavra de Deus, que o profeta Joel, inspirado por Deus, disse. E mais adiante ali no versículo 22, escutai estas palavras a Jesus Nazareno. Ou seja, irmãos, pregar a palavra é trazer o entendimento das Escrituras e principalmente pregar a Jesus. Pedro, se você analisar todo este capítulo aqui, ele pregou as Escrituras. Ele expôs as Escrituras, ele explicou as Escrituras, ele ensinou as Escrituras, e isso gerou, o que gerou ali? Fé. E fé é um produto que gera salvação.
Porque as pessoas ouviram aquelas palavras, e a Bíblia diz ali nesse contexto que elas se compungiram em seus corações, se inquietaram. A palavra adentrou no coração, essa palavra poderosa e mais cortante que uma espada de 2 gumes, entrou no coração daqueles homens, e aqueles homens se inquietaram e disseram para Pedro: e agora o que nós vamos fazer com isso? Tipo, está me gerando algo que está me incomodando, de uma forma positiva ou negativa. Eu sei que está havendo algo aqui que eu não sei explicar. Olha o poder da palavra. Aí Pedro diz: arrependei-vos dos vossos pecados e sejam batizados, e recebereis o dom do Espírito. A palavra tem esse poder. Então, amados, quando a gente quer ganhar alguém para Jesus, o que eu devo fazer primeiramente? Pregar a palavra, não a palavra do pastor, não a palavra do irmão Anjo, não a tua palavra, a palavra de Deus, amém? E dentro disso, irmãos, nós vemos a importância. Sabe uma coisa que me preocupa, que às vezes eu vejo, tem muitas igrejas vindo nessa onda aí? O culto tem 2 horas, 2 horas e meia de duração. Aí inicia o louvor, 1 hora de louvor, e canto para lá, e pulo e danço. Não é errado isso. É gostoso louvar o Senhor, sentir a presença do Senhor no meio dos louvores. Domingo estava muito gostoso aqui, como dizia uma irmã, foi cantado hinos de triunfo, que exaltou a Deus, e foi um poder derramado da parte de Deus no momento do louvor, foi algo gostoso. Mas não é só isso que transforma a vida de um crente, salva um crente. Então uma coisa que me preocupa, e eu vejo que tem muitos homens se preocupando, que hoje a igreja está entrando nessa onda, é que é 1 hora e pouca de louvor, aí é testemunho, aí fala de cura, fala disso, fala daquilo, aí eu conto a minha vida lá, fala algumas coisas ali meio coach, de motivação, sobra uns 10 minutos, quando está estourando ali, o povo já está se remexendo na cadeira, porque a gente está aqui na frente, irmãos, a gente consegue perceber. Os irmãos no início da reunião estão assim, alguns tinham que te acompanhar assim, mas depois de uns 40 minutos os irmãos já estão. Entendeu? Aí, quando os irmãos começam a se remexer na cadeira, aí que eu vou pegar as escrituras. Tem um cara que eu acompanhava na internet, que eu abandonei ele, porque eu comecei a perceber uma coisa. É sutil, mas eu comecei a perceber uma coisa. Nem diz o Hernandes Dias Lopes, né? Cara, irmãos, abra a Bíblia aí comigo, não precisa abrir, só um exemplo. Assim diz em Atos 2,17: nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. Beleza, fecha a Bíblia, tua zona de pregação. Aí, como diz Hernandes Dias Lopes, para que o camarada leu o texto? Porque ele leu e esqueceu do texto. O cara se sumiu, abandonou, não explicou o que é o texto, o que esse texto vai mudar a vida das pessoas ali que estão ouvindo. O cara fala de testemunho, e motiva, e prega, e fala. Eu comecei a perceber isso depois de ter ouvido o Hernandes Dias Lopes falando a respeito da pregação, da importância da pregação. Realmente. E está acontecendo isso. Quando não se tira a centralidade da palavra, do culto, ou as pessoas falam de tudo que é tipo de assunto, mas não a palavra. Isso é sutil, irmão. Ou às vezes até falam da palavra, mas às vezes não tem coerência, às vezes eu estou usando o texto para falar o que eu quero. Por isso que a gente tem que meditar, porque senão a gente entra, e isso vai com farofa no meio ali. Amém, irmãos? Então a mesma coisa a nossa vida vai mudar, a nossa vida transforma por meio da palavra. Porque às vezes a gente se utiliza de tudo que é tipo de ferramenta, tudo que é tipo de métodos, e esquece a palavra de Deus. Então é a palavra que vai gerar um ambiente propício e favorável para salvação de pessoas. É proclamar esta mensagem, proclamar as boas novas de Cristo. Irmãos, essa palavra ela tem poder para pegar um coração duro de pedra, a Bíblia diz, e transformar num coração mole, feito de carne. Sabe aquele camarada que você conhece, que tu pensa assim, esse aí não se dobra, esse aí é um diabo em pessoa? Às vezes a gente não olha para pessoas e pensa assim, duvido, tudo que tu
fala para ele, pode dizer para ele que o filho dele está chorando e não dói no coração. Coração duro. A palavra tem poder para entrar no coração mais duro e transformar. Quantos exemplos a gente tem aí de pessoas que não estavam nem aí? Quem aqui não zombava de crente, não zombava de evangélico? Eu mesmo hoje, às vezes, me zombam e coisa, eu fico quietinho porque um dia eu fiz isso. Muito eu zoei colega que era crente. Aí a palavra que tem poder entrou no meu ouvido aqui, foi lá no meu coração, eu me confundi, fiquei inquieto e não tem como fugir disso, e hoje estou aqui, para ouvir glória do Senhor. Que poder há nessa palavra? Quer transformar vidas? Pregue a palavra. Quer levar pessoas a ter uma transformação de vida? Prega a palavra para ela. Quer que ela seja salva? Prega a palavra. Amém? Alguém quer falar alguma coisa dentro disso? Irmãos, não há função mais importante do que essa, pregar a palavra. Às vezes a gente tem o entendimento que pregar a palavra é só num púlpito aqui. É ou não é verdade? Pregar a palavra é responsabilidade dos pregadores que estão na escala aí. Eles que se virem estudar a Bíblia, ler a Bíblia, ouvir a Bíblia e estudar a Bíblia para pregar, a responsabilidade deles. A responsabilidade é de quem? De todos nós. Claro que alguns vão ter a função de estar aqui no púlpito, mas pregar a palavra para gerar salvação é de todos nós. Amém, irmãos? Irmão, bota lá 1 Coríntios capítulo 2, versículo 2. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Aqui ele está dizendo para a igreja de Corinto, né? Quando ele iniciou lá o processo, que ele foi levar essa mensagem, ele disse assim, ó, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 2. Porque nada propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Algumas versões ele vai dizer assim, quando fui até a vós, eu não me importei em falar outras coisas, a não ser a Jesus e este crucificado. Porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Ou seja, nada importa, só Jesus. Aqui ele queria gerar transformação para essa igreja. Ele está dizendo, quando eu iniciei, eu poderia falar muita coisa. E a gente sabe que o apóstolo Paulo era um grande conhecedor de filosofias, do judaísmo. Ele poderia ir lá e tentar convencer nessas teorias, mas ele disse, eu nada me importei, nada desejei falar para vocês de algo diferente, a não ser Jesus e este crucificado. Irmãos, quer salvar alguém? Prega a palavra. A palavra, uma vez entrando no coração, talvez no mesmo momento, no mesmo exato, vai gerar uma semente, ou depois, ou não sei quando. Isso é problema de Deus, mas a palavra tem poder para causar. Amém? Ela vai e não volta vazia. Ela vai causar algo. Então pregue a palavra. E aí a pessoa que receber, de algum momento, vai gerar uma fé. E uma vez que gere fé, ela vai começar a ouvir essa palavra, vai começar a entender, vai querer mais, e vai começar a ver essa obra sacrificial de Cristo. Por isso que ele pregou a Cristo crucificado. É Cristo crucificado e ressurreto que muda vidas. É mostrar para as pessoas que existe um Deus todo-poderoso que desceu até aqui a terra, se esvaziou de si mesmo, renunciou a si mesmo, se diminuiu e se sacrificou e se entregou no meu e no teu lugar para que hoje nós tivéssemos esperança. É isso que as pessoas precisam ouvir. Aí as pessoas vão entender, mas que Deus é esse? Já começa por aí. E outra, ele venceu a morte. Eu nunca ouvi falar em alguém que venceu a morte. Outras teologias, outras teorias aí, outras religiões falam de tudo, falam de coisas até agradáveis ao coração do homem, mas de um Deus que desce dos céus e se faz semelhante a nós, que morre em meu lugar para pagar um preço que eu sou merecedor, e inclusive morre e vence a morte e diz, o caminho está aberto, está disponível para você. Isso não é desse mundo.
É isso que Jesus tem para oferecer para nós. Amém, irmãos? Isso é a salvação. Muito mais do que curas, muito mais do que milagres, muito mais do que bênçãos. O melhor de Deus é a salvação das nossas almas. Ainda que eu tenha uma vida difícil nessa terra, é 60, 70, 80 anos, mas a salvação é para todo sempre, por toda eternidade. Amém, irmãos? Então não perca isso, porque às vezes por pouca coisa a gente está abandonando a fé. A gente está fraquejando na fé, está desistindo, está retrocedendo. Irmãos, bom é começar, é bom aceitar, é bom entender, mas melhor ainda é terminar, cumprir a carreira. Amém? Vou ficar por aqui então, irmãos. Convido você a se colocar em pé. Convido você a fechar os seus olhos. Vamos estar orando ao Senhor. Eu quero te pedir, você neste momento, já começar a invocar este Deus, que eu creio, pela fé, eu posso tocar e sentir este Deus. Eu creio que Ele se faz presente neste lugar. E pela fé, você também pode desfrutar deste grande benefício, de sentir este Deus agindo no teu íntimo, no teu coração. Eu creio que Ele está neste lugar, e Ele quer ministrar sobre as nossas vidas, os nossos corações. Comece a invocar Ele no teu lugar aí. Quem sabe tem irmãos aqui que até então não tem certeza da salvação. Comece a pedir ao Senhor essa certeza, essa convicção. Quem sabe tem irmãos aqui esta noite que fica se cobrando porque as suas obras não são tanto quanto acha que deveria ser. E eu rogo ao Senhor que todos nós venhamos entender o que é a graça de Deus, entender que é presente de Deus, que a salvação é milagre de Deus, não é pela minha força, não é pelo teu esforço, meu irmão, é presente de Deus, está disponível a nós. E todo aquele que recebe e entende isso nunca mais é o mesmo, se constrange diante deste amor e passa a viver uma vida agradável ao Senhor, cumprindo a sua vontade, querendo desfrutar mais deste Deus. Vamos orar a Deus, que Ele está neste lugar, irmão. Não despreze esta oportunidade, não despreze esse tão grande benefício que nós temos aqui, em um mundo corrupto, um mundo no qual só se fala de maldade, e um mundo no qual já não há esperança, um mundo no qual já não há alegria, um mundo no qual ninguém sabe o que será do seu futuro, principalmente pós-morte. Aqui nós estamos num ambiente cheio de esperança, num ambiente no qual a fé está disponível para mim, para você, a fé para ter a certeza nas promessas de Deus, na segurança em Cristo Jesus. Paizinho querido, em nome de Jesus, segundo o poder que há no nome de Jesus e nesta palavra proferida pela tua boca, eu ministro salvação sobre este lugar, Senhor. Quem sabe, Senhor, há pessoas aqui, Senhor, que estão meio duvidosos na caminhada, Senhor. Eu quero te pedir em nome de Jesus, Pai, gera uma fé inabalável, Senhor. Gera uma certeza em Ti, Pai. Quem sabe há pessoas aqui que nem sequer entendiam o Teu plano salvífico, Senhor, nem sequer entendi o quão grandioso é este presente que está disponível. Quem sabe há pessoas aqui que nem sabiam que eram ricos e estão vivendo como pobres, Senhor. Eu quero te pedir em nome de Jesus que não só eu, mas este irmão, os meus irmãos todos que aqui estão, nós venhamos entender e pela fé colocar as mãos neste grande tesouro, nesta grande riqueza que está disponível a todo aquele que crê nesta obra sacrificial. Sim, Senhor, eu te louvo e te agradeço, Pai, porque é chegado um tempo que já não andaremos mais como mendigos, Senhor. Já não andaremos mais mendigando coisas, misérias pela vida. Afinal de contas, nós conhecemos e servimos um Deus que disponibilizou para nós o melhor desta terra, que disponibilizou para nós a certeza da salvação, que disponibilizou para nós o Espírito de Deus, o próprio Deus habitando em nós, nos dirigindo e nos conduzindo neste caminho de salvação. Eu quero te pedir em nome de Jesus, Pai, gera a salvação, sustenta os meus irmãos que estão fracos, Senhor, sustenta os meus irmãos que estão passando por dificuldade, por lutas, por enfermidade, cura, Senhor, liberta, transforma. Eu creio no poder desta palavra, Senhor, eu creio que esta palavra, para onde está indo, o coração que está tendo um encontro agora, está gerando um resultado, Senhor, a semente está sendo plantada. Eu te peço em nome de Jesus, mas também sei, Senhor, que é um inimigo. Sim, assim como lá na parábola do semeador,
o qual diz, Senhor, que é um inimigo aos cuidados da vida, Senhor, eu quero te pedir em nome de Jesus, repreenda todo mal, repreenda toda ação diabólica e demoníaca, que quem sabe aqui mesmo, depois de sair deste lugar, vai vir com estratégias, com técnicas, com pensamento, para tirar aquilo que foi colocado e matar essa semente que começou a germinar. Sim, Pai, que aqui possa ser gerado homens e mulheres perseverantes, Senhor, que acreditam, que creem e tomaram posse desta obra, Senhor amado, em nome de Jesus. E nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos, Senhor, por um tão grande amor que tu tem nos amado, a tal ponto de dar teu único Filho por nós, Senhor, que somos pecadores, que não merecemos. Sim, Pai, o que nós merecemos, Senhor, é a tua ira, o que nós merecemos é a condenação, mas segundo a tua graça, a tua misericórdia, nós estamos aqui esta noite, ainda que com as nossas lutas, mas com o coração cheio de esperança em Cristo Jesus. Louvado seja o teu santo nome, por tudo isso que tu tens conquistado por nós, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Amém.